Bom, é um prazer falar de novo com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Como vai o senhor? Bom dia. Tudo bem com o senhor, doutor Augusto Aras? Bom dia, Datena. Bom dia, ouvintes. Bom, a notícia que surgiu é que o senhor deve encaminhar hoje um parecer que afirma que o presidente da República, como autoridade máxima do país, tem o poder para reduzir o isolamento social e passar, não é passar por cima, né? Decidir ele ao invés de os estados decidirem com seus governadores. É isso mesmo, doutor? Datena, em primeiro lugar, é preciso que não somente os operadores do direito, profissionais do direito, mas também os jornalistas, leiam os fundamentos lançados em cada parecer que nós apresentamos ao Supremo. Porque há uma vulgata das primeiras leituras, cuja sequência de releituras promovem interpretações extremamente distantes daquela redação originária, do pensamento originário do Pior que é isso mesmo. Pior que é isso mesmo. Eu fico chocado, e confesso a você e ao público que nos escuta, quanto as minhas manifestações são desvirtuadas. Compreendo que algumas delas serão feitas por opositores, por pessoas que querem envolver o PGR em disputas político-partidárias. Outras por oportunismo, outras por preguiça de ler os pareceres que estão acessíveis, estão disponíveis à leitura de todo e qualquer cidadão que acesse o site da Procuradoria-Geral da República. Por isso eu faço essa referência, Datena, porque, a rigor, eu acordo todos os dias assustado com as interpretações que são dadas e fico extremamente preocupado porque o mundo, o planeta Terra, passa por uma situação de incerteza absoluta. Não existe até agora nenhuma referência médica acerca de como nós vamos sair deste coronavírus. Existem 280 pesquisas médicas em curso, sem nenhuma conclusão até o presente momento. De maneira que as incertezas envolvem todos os aspectos da vida brasileira no particular. Estamos numa calamidade pública esta que pode avançar para outras figuras constitucionais mais graves, que estas sim podem importar em restrições à liberdade de locomoção e restrições a outros direitos e garantias fundamentais. O Procurador-Geral da República tem dito, Datena, não se manifesta politicamente, não é comentarista político. O Procurador-Geral da República se manifesta nos termos da Constituição e das leis do país. E para começar nossa conversa, eu estou disponível para bater esse papo, Datena, porque o seu jornalismo é um jornalismo franco, direto, e nos dá o espaço para fazer esses esclarecimentos. Eu quero dizer a todos que esta Procuradoria não vai aceitar manipulação. Este Procurador-Geral não aceitará a manipulação de quem quer que seja. Estará leal à Constituição e às leis do país. Um detalhe, Datena, que é importante dizer. O Procurador-Geral da República não é auxiliar do Presidente da República. O Procurador-Geral da República é a única autoridade indicada pelo Presidente da República e aprovada pelo Senado, que tem biênio certo para começar e para acabar, tem garantias constitucionais, não deve favor do ponto de vista de gratuidade, de graciosidade a quem quer que seja. Daí porque a minha posição é sempre nos estritos limites da lei. Então, para começar a nossa conversa, eu quero deixar a você e seus ouvintes à vontade para questionarem, que eu estou aqui aberto para falar tudo aquilo que já está no papel, mas que vem sendo objeto de vulgatas, sucessivas vulgatas que levam a interpretações absurdas do que vem sendo dito. Mas, para começar, respondendo à sua primeira pergunta, Datena, quero dizer, em primeiro lugar, que nós estamos numa federação. O Brasil, a República Federativa do Brasil, se constitui um Estado democrático de direito. Dessa forma, a União, o governo federal, tem
o poder geral de dispor sobre a saúde pública em concorrência com as demais unidades federativas. Quando eu digo que governadores e prefeitos têm autonomia no âmbito das suas unidades, eu não excluo o presidente. Quando eu digo que o presidente tem poderes, eu não excluo governadores e prefeitos. Estamos apenas trabalhando no âmbito da Constituição Federal, naquilo que qualquer estudante de direito aprende, que é a distribuição das competências pela lei maior, pela Carta Magna, pela Constituição de 88. Dessa forma, a União, o presidente da República, como chefe de governo, vai dispor sobre regras gerais. Isso, a União não é só o presidente da República. A União envolve tanto o poder executivo quanto o poder legislativo. E aos estados e aos municípios cabe dispor, aos municípios segundo o seu peculiar interesse, no âmbito do seu território municipal, e aos estados nos seus poderes implícitos, todos atuando concorrentemente, ou seja, não há uma superioridade entre as unidades federativas. Há, sim, atuação que deve ser independente e harmônica, não só entre os poderes, mas também, e especialmente, entre as unidades federativas, agindo todas elas coordenadamente. É só isso, Datena. Olha, parece que o senhor chegou a ouvir meu comentário aqui. Claro que não ouviu, porque a gente não estava conectado ainda. Mas eu disse que tem muita gente politizando uma crise que está matando pessoas no mundo inteiro. Tem cara subindo em cima do palanque aí, para todo lado, tanto para a eleição presidencial, municipal, e politizando um vírus que mata. Eu acabei de falar isso aqui, acabei de colocar isso aqui. Quanto ao fato de algumas decisões serem tomadas mesmo por autoridades e as pessoas não entenderem direito que decisões são essas, eu concordo plenamente. Eu mesmo peguei a pauta agora, porque levantei da cama agora, não passei bem a noite, estou melhorando um pouquinho, mas eu não sou de fugir do trabalho, só se houver necessidade, ou só se eu pegar esse maldito bicho aí. Se eu pegar isso aí, eu não vou trabalhar mesmo. Se eu tiver com esse negócio, eu não vou trabalhar, não é por minha causa, não, para não infectar os outros. Mas não passei muito bem, então eu mesmo estou pegando a pauta agora. A pergunta é simples e direta: qual é o ponto de vista da Procuradoria a respeito de, vamos dar um exemplo clássico, né? São Paulo é o maior lugar, é o epicentro da crise, onde tem gente mal pra caramba e gente morrendo muito mais que nos outros estados, né? Manaus parece que é outro caso, daí por diante. Se aqui o governador Dória, como ele pensa de forma diferente do presidente, decidir pelo isolamento e o presidente decidir de uma forma diferente, flexibilizar a nação de uma forma definitiva, como é que a Procuradoria observa isso? De uma forma bem direta e simples, um exemplo bem claro. Na verdade, existem direitos e garantias fundamentais que não foram atingidos no seu âmago no estado de calamidade pública. Esses direitos e garantias fundamentais, como liberdade de ir, de vir, de acesso a certos locais, isso pode vir a sofrer restrições, sim, mas num outro contexto, no estado de sítio, numa situação extremamente delicada que nós não desejamos. O que está acontecendo é algo que já acontece no mundo inteiro, uma discrepância, especialmente nos Estados Federados, acerca das relações entre o governo central ou federal e as suas unidades federativas. Vou dar um exemplo só, Datena. Ontem, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ele declarou a Califórnia um Estado-nação. Ele dispensou o apoio do governo Trump e disse que a Califórnia tem dinheiro para cuidar da saúde dos seus californianos e não precisa de nenhum apoio do governo federal. Ora, nós temos o exemplo de federação americana, e o Brasil é apenas uma tentativa de copiar o modelo americano. Se lá nós temos um problema envolvendo o maior estado da federação contra o governo federal, você imagine aqui no Brasil esses nossos problemas todos existentes. O que eu apelo para que a comunidade política eleita pelo povo, são os chefes dos poderes executivos e os mandatários do legislativo, é que busquem atuar politicamente de forma
coordenada para resolver, para buscar mitigar, reduzir as questões da saúde pública. Mas não é o Procurador-Geral da República quem é a autoridade sanitária, não é o ministro da Saúde para dispor de políticas públicas de saúde pública. O Procurador-Geral da República tem um dever de velar pela Constituição. Imagine, Datena, coisa simples. O Procurador-Geral da República, com uma canetada, pode dar início a uma grave questão social, simplesmente saindo dos seus limites constitucionais. Basta que um Procurador-Geral da República comece a fazer política partidária, que o desastre, não só em meio a uma calamidade pública, natural, envolvendo o Covid-19, mas outras tragédias sociais podem vir juntos. Então é preciso ter muita responsabilidade. E, acima de tudo, o Procurador-Geral da República deve ter sempre, tanto este que vos fala como qualquer outro, um farol. O farol é a Constituição. Nós não podemos perder. Não sou médico, não sou infectologista e não vou aceitar manipulação. Questão de legalidade é na nossa casa. Questão de política é lá no Parlamento, é lá que se deve ser tomado. Só para renovar essa minha preocupação com os aspectos constitucionais, Datena, é importante que se diga que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou, está aí no Lauro Jardim, que é preciso que o Congresso se manifeste. Mas em nenhum momento um homem com a visão de estadista de Fernando Henrique Cardoso atribui ao jurídico uma solução política de tamanha relevância que é se imiscuir na saúde pública no momento em que não há no mundo solução adequada para se enfrentar esta crise, a não ser o poder decisório dos nossos governantes, que, porque eleito pelo povo, também haverá de responder perante o povo pelos seus acertos e desacertos. Quem não é eleito pelo povo deve respeito à Constituição. Infelizmente, essa crise já está politizada mesmo, né? Eu falei agora há pouco sobre essa briga do Mandetta com o presidente Bolsonaro, que isso aí já podia ter sido resolvido lá atrás, há muito tempo. Quando o Mandetta se colocou em posição contrária ao presidente, em algumas entrevistas coletivas, estava na cara que ele não estava com muita intenção de sair. E agora, com essa entrevista que ele deu ontem, melhor seria que ele pedisse demissão e que não desgastasse ainda mais o relacionamento dele com o presidente da República e desse ao presidente, que está com a cabeça cheia, um monte de problema que tem para resolver, mandá-lo embora. Porque o que ele fez foi praticamente pedir para ser mandado embora. Então, isso aí já está politizado faz tempo. Fora, repito, campanhas que começaram antes da hora. Outro dia, uma repórter muito boa do Jornal Estado de São Paulo me perguntou sobre campanha política. Eu falei, olha, não é hora da gente falar disso, está morrendo gente pra caramba. Até a matéria saiu muito boa, o título aqui não condizia com aquilo que eu disse de uma forma definitiva, mas a matéria saiu muito boa. Isso não é hora de ficar falando de política com gente morrendo, não só aqui, mas no mundo inteiro. A gente tem que olhar para o nosso umbigo, mas a humanidade está no mesmo planeta. Claro que a gente está sofrendo com quem morre longe daqui também, com os nossos e com quem morre longe daqui. Mas sob o ponto de vista constitucional, qual é a sua visão? O presidente tem mais poder definitivo sobre uma crise como essa do que qualquer governador, isso à luz da Constituição, sem análise de qualquer outro juízo, porque a Carta Magna é a Carta Magna. Datena, todos nós sabemos que a Constituição distribui competências. Numa federação, a União tem competências expressas, os municípios têm competências expressas e os estados têm competências implícitas. No plano da saúde pública, na esfera sanitária, essa competência é concorrente entre as três unidades federativas, de maneira que a União compete estabelecer normas gerais aos estados e aos municípios no âmbito das suas unidades, dispor sobre essa saúde. Agora, repito, há limites da tela. Os limites para que governadores e prefeitos atuem concorrentemente com a União na saúde pública é o limite da Constituição, é o limite dos direitos e garantias fundamentais.
Não estamos sob o aégide de um estado de sítio. Estamos vivendo sob uma calamidade pública. E isso importa em certos deveres, mas não importa em restrições a direitos e garantias fundamentais. O direito brasileiro, até que os poderes constituídos decidam avançar para outras figuras constitucionais, como o estado de sítio, precisa cumprir com a Constituição. Nós estamos numa calamidade pública, precisamos de bom senso, precisamos que oportunistas não usem deste momento em que morreram ontem 99 pessoas, possa ser agravado por meras opiniões sem qualquer embasamento técnico, científico ou mesmo de pura cautela. Nós vimos, na gripe espanhola, a morte de 50 milhões de pessoas. E os meios científicos não eram os mesmos, não tinha praticamente nada, mas tudo isso aconteceu. Os estudos estão postos na mídia para qualquer um. Precisamos no Brasil, sim, responsabilidade, não só dos políticos que têm o dever de fazer valer a sua representação política para aqueles que os elegeram, mas também de todas as instituições da sociedade em defesa da busca de melhores soluções. Nós vivemos um dilema, o dilema que corresponde a uma verdadeira escolha de Sofia. Mas para toda a escolha de Sofia, com raras exceções, existe o caminho do meio. Nós precisamos buscar o caminho do meio para superarmos o Covid-19. E esse momento seria um momento de pacificação nacional, seria um momento de uma grande integração nacional entre todos os poderes, para que juntos encontrássemos a melhor saída para enfrentar esse inimigo invisível que mata milhares e pode matar milhões. E neste momento não é momento de se tirar proveito político dessas circunstâncias. É o que tenho dito, Datena, por escrito, e que gostaria muito que quem tivesse dúvidas sobre o meu pensamento tivesse o cuidado de ler as nossas manifestações, que são públicas, que estão disponíveis no site da PGR. Olha, falando de escolha de Sofia, essa é uma pergunta que vai bem na escolha de Sofia. Fica difícil uma autoridade como o senhor, mas o seu cargo é um cargo isento de qualquer participação política a favor ou contra do presidente da República. Muitas vezes tem que decidir até contrário ao pensamento do presidente. Então, me coloco numa posição fácil para fazer essa pergunta aqui. Hoje o assunto do dia, e seria uma estupidez eu não perguntar isso, mas é claro que o senhor tem todo o direito de não responder, de se abster da resposta, porque o senhor é um cidadão, né? Então estou perguntando como cidadão. O senhor não acha que é muito estranho, né? De repente nós vivemos uma crise econômico-sanitária, mais sanitária porque a gente preza mais vidas do que dinheiro, mas dinheiro também faz com que as vidas se mantenham, porque o cara que não tem dinheiro não come e morre. Tem esse detalhe. Então o senhor disse bem, temos que escolher o caminho do meio. O Trump, que tem lá uma carteira enorme, que tem um dinheirão, que sai soltando trilhões de dólares como se fosse pipoca, não é verdade? O que ele fez? Ele montou lá uma comissão do partido dele e de outro partido, como eu disse aqui antes, botou lá economistas de primeira grandeza, cientistas e médicos de primeira grandeza, e falou assim, vocês discutam aí o dia que deve sair do distanciamento social. E é uma decisão difícil para mim, mas vocês é que decidam. Ele lavou as mãos. O presidente Bolsonaro sempre dá a entender que tem às mãos um decreto e que a qualquer momento ele pode usar esse decreto e definir o que é tarefa essencial ou o que não é tarefa essencial. Ele tem mesmo esse direito de decretar, de repente, o que para uns não é essencial ou é essencial, ele decretar o que é essencial ou não é essencial? E outra coisa, a pergunta do dia
é sobre essa. O Bolsonaro está alinhado com o Paulo Guedes. Mesmo quando o Guedes diz alguma coisa que o presidente não concorda, o Paulo Guedes sempre se alinha com o nosso presidente da República. O Mandetta vai na contramão da história. Não é um baita de um problemão, de repente, um comandante do barco, né, da saúde ir para um lado e o dono do barco, que é o presidente da República, ir para outro lado? Não fica ruim isso? Bom, vamos primeiro partir da premissa de que nós estamos diante. Da primeira pergunta é uma pergunta jurídico-constitucional. A segunda é a pergunta política. A primeira pergunta se resume nas competências constitucionais da União. O presidente da República, como integrante da União, ele tem o poder de expedir normas administrativas gerais. Essas normas gerais vão influenciar, de alguma forma, as demais unidades da federação, mas não necessariamente irão obrigar os estados e os municípios na medida da sua totalidade, porque cada unidade da federação tem seu âmbito de competência constitucional que não admite interferência da União, leia-se, do presidente da República no particular. Então, em primeiro lugar, é preciso estabelecer os limites técnicos, jurídicos e constitucionais. Essa é a primeira pergunta e resposta jurídica. Vamos à questão política. O presidente da República é o chefe de Estado e é o chefe de governo. Mas esse mesmo presidente da República tem respeitado o gabinete de crise do Estado brasileiro, que é composto pelo ministro da Saúde, pelo ministro da Casa Civil, pelo ministro das Relações Exteriores, pelo ministro da Defesa, por todos os poderes, exceto, evidentemente, o Judiciário e o Ministério Público, que contribuem à látera para o esforço de enfrentamento, mas tem um gabinete de crise do Estado brasileiro que está funcionando. Está tão funcionando que alguns identificam essa eventual divergência entre o presidente e o ministro da Saúde. Mas o presidente não tem desautorizado, não tem interferido até aqui na atuação desse gabinete de crise, que é composto por militares, por civis, por técnicos de toda a natureza. Por esta questão política, nós temos que distinguir o Estado do governo. O Estado brasileiro está funcionando e o governo, ao seu modo, também está funcionando. O que nós podemos imaginar, e aí voltando à primeira pergunta da Atena acerca da juridicidade, é que se eventual decreto a ser baixado pelo senhor presidente da República atingir as competências dos estados e dos municípios, esse decreto poderá sofrer impugnação na via judicial, como qualquer ato de qualquer autoridade. Todavia, é importante ainda dizer que não existe esse ato, nem se sabe se existirá. Agora, em relação às unidades federadas de menor abrangência territorial, como os estados e os municípios, se houver violação a direitos e garantias fundamentais inscritos na Constituição Federal, estas medidas locais ou estaduais poderão ser também impugnadas. E esta é uma questão também jurídica e política. Daí porque eu faço aqui um apelo aos nossos governantes de todas as unidades da federação e de todos os poderes. Precisamos fazer um pacto em prol da República, em prol do Brasil, com o apoio da imprensa, no sentido de que busquemos o caminho do meio para que as mortes que venham a ocorrer pelo Covid ou as mortes que venham a ocorrer pela violência resultante da fome e do desemprego não venham a desestruturar o nosso Estado. Nós precisamos manter a ordem estatal, porque é esta ordem que garante o regime democrático e garante também a nossa economia. É preciso muita responsabilidade social de todas as instituições, do Estado e da sociedade, para que nós não tenhamos uma diluição desse Estado que ainda vem se organizando em 30 anos de Constituição, cuja democracia ainda é muito jovem
e que nós não podemos e não devemos propiciar sairmos desse estado de calamidade pública para avançarmos para uma forma mais rígida, que é a forma do estado de sítio. Temos que manter a calamidade pública e, para isso, é preciso coordenação, é preciso bom senso e é preciso que o povo saiba que os oportunistas estão aí como urubus para criar problemas em meio a tantas mortes do Covid, mas que poderão ser somadas a outras tantas geradas por desemprego, por fome e pela violência daí decorrente. Vamos nos unir. Ok, mas o senhor fala que a gente pode caminhar para medidas mais graves, como foram adotadas em outros países, não é? Aqui, vamos usar de novo o exemplo aqui de São Paulo, onde o governador Dória sentiu, e ele tem razão, que as medidas que ele tomou já estão mais do que flexibilizadas. Não por ele, nem pelo presidente, mas pelo próprio povo. Tem muita gente que não está respeitando. Tem carro pra caramba na rua, já tem comércio abrindo na periferia, antes de qualquer ato, dele ou do presidente da República. Não precisou ninguém tomar esse ato, o povo não aguenta mais e começou a sair, começou a abrir comércio, bar, nas periferias e daí por diante. O presidente chegou a dizer que ele pode tornar essas medidas mais rigorosas e até mandar prender o cidadão que está na rua descumprindo a quarentena. Ele tem esse poder, do seu ponto de vista, doutor? É exatamente o que eu acabei de dizer. No estado de calamidade, nós temos preservado os direitos e garantias fundamentais. As restrições são sanitárias, não podem atingir direitos e garantias fundamentais, seja por parte da União, seja por parte dos estados e dos municípios. Para nós avançarmos para medidas rigorosas, como prisão, é preciso avançar para além de um estado de calamidade pública. E eu quero crer que o Brasil não precisa disso, nós não necessitamos dessa medida tão rigorosa, tão drástica e que, de alguma forma, vai de encontro a tudo que nós conquistamos na Carta de 88, que são os nossos direitos e garantias fundamentais. Nós precisamos, sim, de consciência posta no plano da educação, no plano da pedagogia, no plano dos exemplos. Precisamos, sim, que todas as pessoas possam compreender que esse é um momento de unidade nacional, não de fazer política às custas dos pacientes e dos eventuais mortos pela Covid ou por qualquer outro fator daí decorrente. Sob essa abstenção do jurídico, não é? De analisar muitos aspectos que poderiam e deveriam ser analisados pelos juristas, né? Isso é constitucional, a gente está falando sobre Constituição. Eu sempre digo, o cara pergunta para mim, se é direita, esquerda, centro? Não, eu sou pela Constituição, para mim tanto faz. Eu sou pela Constituição. O que tem que ser, o país tem que ser governado pelo povo. Esse é o grande detalhe. É tudo feito em benefício do povo, tanto que a carta a Carta Magna dos Estados Unidos, que é uma carta simples, não foi feita como a nossa por políticos com muitos causuísmos aí, ela foi feita por notáveis e logo depois a Constituinte foi desfeita, ela permanece até hoje. Tanto que tem gente que pega a arma lá e mata pessoas dentro de colégio, sai atirando em pessoas em shopping, e os caras tentam tirar, até com determinada razão, né, esse poder de compra de armas dos americanos, mas não tira, porque é uma cláusula pétrea, ela faz parte da Constituição, então não mexe em nada, ela foi feita e ela é seguida, mas lá o começo da Constituição americana já começa dizendo que você vai garantir tudo que há de bom para o povo. Você está constituindo um governo, você não está constituindo um governo para o governante, pelo contrário, o governante ele é empregado do povo. Isso é só ler a Constituição americana para você ver. A nossa é emendada toda hora, aí precisa de emendar a Constituição, porque já nasceu de uma forma errada, pelo menos do meu ponto de vista. Sobre esse aspecto, sobre juristas não decidirem, mas darem opinião, tá? O ministro Marco Aurélio falou assim, perguntado, ele falou assim, olha, quem tem que decidir se o presidente comete algum tipo de crime de responsabilidade quando sai no meio do povo é a PGR.
O senhor entende isso dessa forma ou não? O senhor não entende dessa forma? Porque, pelo que eu estou entendendo, se o senhor está defendendo a liberdade das pessoas, o presidente está entre essas pessoas, é claro. Pois é, Datena, essa que é a questão. O Procurador-Geral da República aprecia a eventual ocorrência de crime comum praticada pelo Presidente da República e compete ao Congresso Nacional julgar os crimes de responsabilidade, o impeachment do Presidente da República. Esta é a regra a ser observada. Agora, o que nós estamos diante é de um aparente conflito entre correntes de pensamento. O Estado brasileiro, através do gabinete de crise, tem se colocado por um isolamento social sem as restrições da horizontalidade, da verticalidade, ou mesmo de fases de transição. Então, todo o Estado brasileiro tem se colocado do ponto de vista do isolamento social. Isolamento social significa dizer 1,5 metro de distância. Alguns defendem 1 metro de distância. Significa usar máscara, lavar a mão com álcool, gel, sabonete. Significa não aglomeração. Isso é a ideia de um estado de calamidade em que toda a população, todas as pessoas participam de forma consciente deste momento. Só que um país não vive trancado tanto tempo e não deixa de faltar alimento dentro da sua despensa quando se tem uma pequena geladeira numa casa humilde de uma pessoa vulnerável. Então nós temos que conciliar, buscar um caminho do meio para conciliar o isolamento social como uma medida que não é estanque, não é extrema, de um isolamento horizontal. Nós precisamos buscar uma solução intermediária em que se permita encontrar soluções para que a nossa safra, que está no campo, na iminência de ser obrigatoriamente colhida sob pena de perda ou de quebra de safra, nós precisamos garantir que, a par da saúde pública de todos os brasileiros que estão em quarentena, certos segmentos com a devida segurança sanitária possam estar atuando para que não venha a faltar também comida para o povo brasileiro. Então nós temos que ter, neste momento, aquilo que eu propus há pouco, unidade nacional, em que todos se reúnam em torno de um bem comum, que é a saúde pública dos brasileiros, sem esse sectarismo, sem facções, sem partidarismo, todos para que salvemos vidas e não para que alguns tirem proveito da morte de muitos. Essa é que é a situação. Do ponto de vista jurídico, se o presidente foi acusado de ter cometido um crime do artigo 268 do Código Penal. O vice-procurador-geral da República deu parecer demonstrando que não havia nenhum ato administrativo ordinatório de isolamento horizontal, nem para a União, nem muito menos no âmbito do Distrito Federal. E por isso mandou arquivar, e o ministro Marco Aurélio acolheu o arquivamento por falta de apoio legal, constitucional. Isso é o que deve ser posto. Essa posição nossa da Procuradoria-Geral da República foi, ainda esta semana, objeto de debate de 5 ou 6 criminalistas do país, que apoiaram exatamente a nossa posição. Sem falar na nossa posição, apoiaram a nossa posição. Então, enquanto nós tivermos uma ordem jurídica posta no plano de uma calamidade pública e não de um evento mais grave, a Procuradoria-Geral vai se comportar no plano de uma calamidade pública e no plano da Constituição. Se o Estado brasileiro, através dos poderes constituídos, avançarem para o estado de sítio, a Procuradoria-Geral vai, dentro do universo da Constituição, também observar os limites postos na Constituição para o estado de sítio. Enquanto isso, nós não podemos acolher prisões daqueles que violam atos administrativos que contrariam esses direitos e garantias fundamentais. Embora saibamos que é dever de civilidade, que é dever de cada pessoa prezar, não só pela própria saúde, mas pela saúde do seu próximo, do cidadão que está mais próximo,
porque este é um dever do nosso processo civilizatório. Mas a gente está tentando chegar ao que é a democracia mesmo. Eu concordo plenamente com o senhor, né? E a democracia, por exemplo, no Brasil, ela é muito jovem. Se a gente for pensar mesmo, ela vem depois do regime militar. Ela começa ali, porque dali para trás houve pouca democracia no Brasil. Houve estado de exceção, houve lá Estado Novo, né? Uma república que começou de uma maneira meio mambembe, daí por diante. Democracia mesmo depois do regime militar, que é um regime de exceção, quer queira, quer não queira. Ela funcionou de uma certa forma bem, porque ela mandou 2 ex-presidentes para a cadeia e empichou 2. Então ela funcionou bem desse aspecto. Mas funcionou mal exatamente porque essas pessoas cometeram crimes. Isso não é muito legal. E quando o senhor fala em união política, né, por exemplo, lá na democracia que a gente quer ser, que é a democracia americana, o Trump pega no meio de eleições e consegue juntar gente dos 2 partidos para compor uma comissão de um gabinete de crise. Aqui, por exemplo, acabei de ler no UOL, que está transmitindo essa entrevista para o mundo inteiro, dessa entrevista do senhor, já com o grupo Bandeirantes de Comunicação também e todas as formas de comunicação do nosso grupo. Mas aqui, ó, pautas bomba de Rodrigo Maia prometem acirrar ânimos com o Planalto. Como é que você vai resolver uma crise criando outra crise? Os políticos não ajudam, está muito politizado esse negócio aí. Você acha que é um momento para você discutir pauta bomba no meio de uma crise como essa? O Brasil devia estar focado em resolver o problema do emprego, o problema do cara que está morrendo de fome, e o problema do cara que está morrendo ou vai morrer do coronavírus. Então fica difícil a gente achar o melhor dos mundos aqui dentro. Não sei se o senhor concorda comigo. Concordo plenamente, Datene. Vou mais adiante. Uma determinada apresentadora de TV, de um grande talk show, perguntou ao presidente Rodrigo Maia o que ele achava do presidente da República ter cometido crime. O presidente Rodrigo Maia respondeu: não cometeu crime algum. E olha que o presidente Rodrigo Maia não é jurista, tem uma outra formação profissional, mas dirige a Casa do Povo e dessa declaração. Mas mais que isso, vamos falar também no plano da Constituição. A Suprema Corte Americana, a semana passada, talvez tenha alguns já tem mais que uma semana, declarou que as eleições que ocorreriam em alguns estados deveriam ocorrer pessoalmente, presencialmente, em meio à epidemia americana. E isso para demonstrar a força da Constituição e que a emenda constitucional para alterar a data de eleição é algo grave. No Brasil enfrentamos a mesma dificuldade. Nós não sabemos se teremos eleições ainda em outubro. E não é por vontade de ninguém, não é por vontade do ministro-presidente, do futuro ministro-presidente do TSE ou do Supremo. Não. É porque nós estamos enfrentando uma calamidade pública. Então, se nós temos esta situação excepcional, extraordinária, nós precisamos ter medidas extraordinárias, mas isso não significa dizer que nós não possamos, acima de tudo, nesse momento, unir toda a comunidade política, jurídica, de todos os segmentos, para que juntos busquemos soluções. Um exemplo simples da pena. O Sistema S tem uma dezena de entidades que o integram e tem dinheiro suficiente para promover ensino à distância. Por que não seria este o momento do Sistema S adotar uma larga campanha de educação à distância por rádio, televisão, YouTube e todas as plataformas sociais para formar novos quadros, desde mecânicos, enfermeiros, prestadores de serviços de modo geral, para que essas famílias pudessem não somente ter uma motivação para ficar em casa, mas também produzir algum recurso econômico financeiro para se autossustentar.
Datena, nós temos que lembrar que há países como a Itália que se sustentam com base na economia familiar. Precisamos valorizar, num momento de crise como esse, a economia doméstica através de medidas simples, como ensinar às famílias que moram nas periferias dos grandes centros urbanos ao que fazer ali num momento de crise. Como precisamos voltar ao campo para dizer ao homem do campo, que corresponde a apenas 13% da população, que aquela terra pode plantar tomate, alface, cebolinha, porque o homem do campo, Datena, ainda vai à feira comprar aquilo que o seu quintal poderia produzir, como a galinha, os ovos. Isso é o que acontece no Brasil real. E nós precisamos aproveitar a crise, inclusive para buscar avançar muitas vezes, retomando velhas lições de sobrevivência física para que o processo civilizatório continue se realizando. Este é o momento, Datena, para nós pensarmos como chineses, não esses que passaram essa primeira fase da crise do Covid, mas a tradição milenar chinesa do ideograma da crise, que corresponde ao ideograma do progresso e da prosperidade. Senhor Procurador, foi uma ótima entrevista. Muito obrigado por dar o seu tempo importante aqui ao Sistema Bandeirantes de Comunicação. Tenha um ótimo dia e que Deus nos ajude. Amém. Que Deus ilumine a todo o povo brasileiro e a você, Datena. Um abraço. Abraço grande ao senhor também.